Flamengo e Palmeiras vão para a melhor de 3, desta vez no Maracanã, novamente. Acho que o Flamengo é favorito. E o Flamengo ele precisa retomar a primeira colocação. O Flamengo vencendo o Palmeiras, ele distancia um candidato ao título. Isso está em jogo. Depois do jogo horrível que o Flamengo fez em São Paulo contra o Palmeiras, o técnico Tite tem que ir com força máxima para esse confronto. Não tem que poupar. Jogo muito decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou um cara que eu priorizo demais o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo, com os investimentos que faz, tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois pensar na Copa do Brasil. Contra o Bolívar, o Flamengo só tem uma opção para passar de fase: golear os bolivianos no Maracanã. Mas aí que tá. E se o Flamengo fizer uma goleada no Maracanã contra o Bolívar? Por exemplo, vencer de 3-4-0. Aí tem que honrar lá na altitude, fazer Não. 3-0. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera. Nesse vídeo vamos acompanhar a imprensa, falando ali sobre o confronto, a melhor de 3, entre Flamengo e Palmeiras, Esse será o terceiro jogo aí dessa melhor de 3. No primeiro confronto, o Flamengo venceu por 2-0 no Maracanã. No segundo confronto, o Palmeiras venceu por 1-0 no Allianz Parque, mas foi eliminado. E agora, no terceiro confronto, veremos o que vai acontecer também no Maracanã, beleza? O vídeo tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante. Já peço a você para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o like. Vou deixar os créditos aqui pra galera do SBT Rio e também pra galera aí do Band Esporte. Sem mais delongas, vamos acompanhar a repercussão para o confronto entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Roda aí, produção! Boa tarde agora, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Tarde. Vai poupar ou não vai poupar? Bom, eu não tenho essa informação, até porque o Flamengo ontem folgou, foi folga geral. Inclusive o Gabigol chamou a atenção porque ele foi visto num show do Thiaguinho, gente, mas por favor, é folga. Ele pode fazer o que ele bem entender na folga dele. Nossa, nem chamou, né? Eu isso adoro o Thiaguinho. O único erro dele foi não ter chamado a gente. É folga. Ah, eu amo o Thiaguinho. Eu iria? Não, Eu mas iria. ele poderia ter chamado. Falta disso. Não entendi nada. Mas é só enfim. trabalho, vamos empatar com o Palmeiras. Vai, Vene. Ai, Fernanda Maia, você sempre me divertindo. Ai. Toma! Mas sobre o Flamengo, eu vou dar a minha opinião. Eu espero que o Tite não poupe nesse duelo. Pra mim, depois do jogo contra o Bolívar na próxima quinta-feira, esse duelo é o mais importante nesse mês, em relação ao Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante. Na minha concepção, o Tite não tem que poupar. Muito pelo contrário, se a gente for parar e analisar, o próximo jogo é só quinta-feira e no Maracanã. Não tem nem desgaste de viagem. Então, o time titular ele pode jogar nesse domingo e na quinta-feira. Aí eu não vejo problema em fazer isso, botar 2 jogos seguidos time titular. É jogo importante, é Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa correr atrás hoje do líder Botafogo, embora você não goste de falar a palavra líder, mas é a verdade. O Flamengo não pode correr o risco de perder um jogo como esse, mesmo sendo contra o Palmeiras, dentro de casa. O Flamengo tem que ir com força máxima. Ô, Pedrosa, e assim, eu acredito que não tenha um motivo para não ser desse jeito, né? Porque o Vene traz a distância entre um jogo e o outro e a logística, que não tem viagem para a próxima partida. E se você for olhar todos os confrontos que tiveram nessa maratona do Flamengo, que foi esse mês de agosto, que será, ainda vai concluir, esse jogo do Palmeiras é um jogo grandão também. Eu acho que o mais importante é o da Libertadores, eu não sei. Não, eu acho mais importante eu não sei, também. cada um acho. tem uma opinião, né? Eu acho que sim, mas esse do Palmeiras não é muito longe disso. O Palmeiras é um time que provavelmente vai brigar até o fim pelo mesmo motivo que o Flamengo, a taça do Campeonato Brasileiro. Fernanda, boa tarde pra você, boa tarde, Vene, galera de casa. Eu acho que talvez faça sentido a gente pensar no porquê do Tite ter poupado o time inteiro contra o São Paulo. Porque o Flamengo teria uma grande maratona de jogos importantes, e aí se você for pensar em probabilidade, jogar contra o São Paulo no Morumbi é extremamente difícil. É mais fácil você botar os seus titulares contra o Palmeiras dentro do Maracanã, e eu não digo de fácil de realidade de nível de jogo, mas fácil em relação ao calendário do Flamengo, porque vai jogar na quinta-feira de novo em casa, porque tem uma oportunidade de ficar no Rio de Janeiro. Então faz sentido ter poupado e ter
perdido um jogo do Campeonato Brasileiro para tentar recuperar agora, principalmente... Que poderia não ser perdido. Exatamente, principalmente contra um adversário direto, que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele se distanciou um pouco da liderança em relação ao Botafogo, mas sem dúvida alguma, sem uma competição que é a Copa do Brasil, vai focar diretamente no Brasileirão e na Libertadores. Então eu acho que no final das contas também eu concordo com o Vene, tem que ir com o time titular, tem que encarar esse jogo como se fosse outra final, outra decisão. E mais uma vez o Flamengo encontrando o Palmeiras no Brasileiro perto do duelo da Libertadores, pensa. Sim. Na outra vez foi assim também, não foi? Foi exatamente Foi o jogo assim. anterior, né? Eu teria feito diferente. O Eu que você teria teria botado alguns titulares contra o São Paulo e no jogo de quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e eu preciso ser coerente, porque eu considero o Campeonato Brasileiro e Libertadores mais importante que a Copa do Brasil, e o Flamengo já havia vencido o jogo de ida por 2-0. Eu teria feito isso. Mas o Tite fez diferente, e ele se baseia na ciência dele, da metodologia de trabalho da comissão técnica. E da equipe toda, né? E eu penso o seguinte, depois do jogo contra o Bolívar, é o Botafogo. Também não tem que poupar. É Campeonato Brasileiro, jogo semana que vale, vem já. Exatamente, jogo muito decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou um cara que eu priorizo demais o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo, com os investimentos que faz, tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois pensar na Copa do Brasil. O do Botafogo vai ser entre o da Libertadores? Isso. Ah, Vene, poupar, né? Mas tem Alô? a viagem. O que, gente? Tem a viagem. Então, gente. Não, mas aí que tá. E se o Flamengo fizer uma goleada no Maracanã contra o Bolívar? Por exemplo, vencer de 3-4-0. Aí tem que honrar lá na altitude, fazer Não. 3-0. Olha aqui, daqui a pouco vamos falar do clássico. Acho que o Flamengo é favorito. O Palmeiras se distanciou um pouquinho dos primeiros colocados da competição. Você vê que o Palmeiras já não poupou na última partida contra o Internacional, até vendo que a situação na Copa do Brasil ficou mais complicada, né, pro jogo da volta e tal. E o Palmeiras agora vai jogar com força máxima, evidentemente, o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, ele precisa retomar a primeira colocação. O Flamengo vencendo o Palmeiras, ele distancia um candidato ao título. Isso está em jogo. Ah, mas tem o Bolívar na próxima semana pela Libertadores. O Campeonato Brasileiro é um título importantíssimo para o Flamengo na temporada. E se ele vence o Palmeiras, ele distancia um candidato, um possível candidato ao título da competição. O Flamengo luta nessa rodada, ele pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Claro e o Flamengo e o Palmeiras está vivendo esse período de oscilação que é raro na era Abel Ferreira, mas está vivendo esse momento. O Flamengo vai levar para esse confronto o fato de ter jogado pouco contra o Palmeiras. A classificação veio, mas o time foi bastante criticado. Cara, eu vou falar pra vocês, eu acho sinceramente que o Palmeiras vai vir mordido, meu parceiro. Vai vir mordido pra esse confronto contra o Flamengo, né? Até pela eliminação. Tudo bem que tudo indica que o Abel deve vir com um time mesclado, tá? O Tite deve colocar o time titular, força máxima. Pelo menos é o que se espera pra esse jogo, tá? Tem que botar força máxima. Mas acho que o Palmeiras vem aí realmente revoltado, né? Porque acabou caindo nas oitavas da Copa do Brasil. E é lógico que isso mexe, né, muito ali com a rivalidade entre a torcida, com as finanças do clube. E claro que o Palmeiras, né, quer ali dar uma resposta pro torcedor deles, que veio no Maracanã e fez uma vergonha danada. Assim como o Flamengo foi ao Allianz Parque, também não jogou bola, foi para se defender. Então eu acho que vai ser um jogo ao qual o Flamengo vai tentar vencer, fazer um bom jogo, até porque vem de 2 derrotas, perdeu pro São Paulo e perdeu pro Palmeiras. E o Palmeiras também, ou seja, vai ser um confronto que eu acredito que seja aberto. Acho que diferente daquele primeiro jogo que o Abel foi pro Maracanã para jogar no 5-4-1, só para se defender. Então poderemos ter, galera, um jogo aberto, né, entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, coisa que deixaria a partida bem interessante, bem legal, muito melhor, né, do que aquele jogo ataque contra a defesa ou os dois times, né, se defendendo como foi no Allianz Parque no primeiro turno, no 0-0, tá? Eu confesso a vocês que estou bem ansioso, né, para tentar entender como será essa partida entre Flamengo e Palmeiras, beleza? Mas coloca aí nos comentários, né, como você acha que vai ser esse confronto. E também deixe seu palpite aí pro jogo, valeu? Vou pedir aqui a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e deixe o seu like.
tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal SBT Rio e também pro canal Band Esporte. Tamo junto? Vou deixar as duas janelinhas aqui, ó. Clica em uma das duas pra você assistir aí o conteúdo. Talvez você não tenha assistido, tá? É o anterior. E daqui a pouco eu trago mais novidades aqui pra vocês. Afinal de contas, isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui, ó, é o nosso amor. Fui, nação!